Às vezes, o favoritismo dentro de uma casa não é apenas um sentimento, mas um objeto material estacionado na garagem, brilhando sob o sol enquanto você caminha até o ponto de ônibus sob a garoa fina de Curitiba, enquanto minha irmã Letícia desfilava com o brilho metálico de sua conquista imerecida. Eu segurava um cartão de plástico frio, um lembrete diário do meu lugar na hierarquia familiar. Meus pais chamavam aquilo de moldar o caráter, mas o que eles realmente estavam moldando era o meu ressentimento. O que nenhum de nós esperava era que o silêncio de quem realmente observa a justiça em silêncio é muito mais barulhento do que qualquer motor de carro popular. Prepare-se para uma jornada onde o valor de uma pessoa não é medido pelo que os pais dão, mas pelo que a justiça providencia. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O céu de Curitiba acordou com aquele tom de cinza chumbo que parece pesar sobre os ombros da gente. Sabe aquela garoa fina que os curitibanos chamam de mormaço ao contrário, mas que na verdade é só um frio que penetra até os ossos? Pois é, eu estava na cozinha, sentindo o aroma do café recém-passado e o cheiro de pão tostado, tentando ignorar a euforia que vinha da garagem. Era o dia do aniversário de 18 anos da Letícia. Minha irmã caçula sempre teve esse brilho de quem nasceu com o caminho pavimentado, enquanto eu, Bianca, sempre pareci ser o rascunho que meus pais, Marlene e Ricardo, usaram para aprender a não cometer erros na obra-prima que era ela. Eu ouvia as risadas lá fora. Letícia gritava de alegria, um som agudo que atravessava as paredes de alvenaria da nossa casa no bairro Jardim Social. Meus pais tinham acabado de entregar a ela as chaves de um HB20 branco, cheirando a novo, com um laço vermelho gigantesco no capô. Eu via tudo pela fresta da janela da cozinha. Vi o abraço apertado que meu pai deu nela e o olhar de orgulho da minha mãe. Naquele momento, o estômago deu um nó. Não era inveja do objeto em si, mas do que ele representava. O valor que eu não tinha para eles. Há 6 meses, quando eu completei 18 anos, a atmosfera foi bem diferente. Não houve balões, não houve laços. Houve um jantar silencioso e, no final, um pequeno envelope sobre a mesa. Dentro dele, não havia uma chave metálica e pesada, mas um cartão transporte da URBS, o nosso sistema de ônibus, carregado com o valor de 1 mês de passagens. Isso vai te ajudar a chegar na faculdade, Bianca, disse minha mãe, limpando o canto da boca com um guardanapo de linho. Nós decidimos que você precisa aprender o valor do esforço. Pegar o biarticulado, enfrentar a fila nos tubos, isso molda o caráter. O mundo não é fácil e você precisa de resiliência. Molda o caráter. Aquela frase martelava na minha cabeça enquanto eu terminava de tomar meu café puro e amargo. Eu olhava para as minhas mãos e via as marcas das mochilas pesadas que eu carregava todos os dias, subindo e descendo, das estações tubo-lotadas, sentindo o cheiro de umidade das capas de chuva de estranhos encostando em mim. Enquanto isso, Letícia ganharia o conforto do ar-condicionado e a liberdade de não depender de horários. A resiliência parecia ser um presente reservado exclusivamente para mim. Minha avó, Dona Araci, estava sentada no canto da mesa, observando tudo em silêncio. Ela é uma mulher de poucas palavras, com mãos calejadas de quem realmente sabe o que é trabalho duro, tendo criado os filhos sozinha em uma época muito mais difícil. Ela não disse uma única palavra durante a entrega do carro da Letícia. Apenas me olhou, um olhar profundo, cor de jabuticaba, que parecia atravessar a minha fachada de filha compreensiva. Ela viu a lágrima que eu engoli junto com o último gole de café. Ela viu o momento exato em que meu coração se quebrou um pouco mais. Bianca, querida, você vai se atrasar para a aula, disse minha mãe, entrando na cozinha com um sorriso radiante, ainda segurando a câmera com a qual filmou cada segundo da entrega do presente da Letícia. Peça para sua irmã te deixar na estação do Ligeirinho, agora que ela tem carro. Letícia apareceu logo atrás, balançando as chaves com um barulho metálico que soava como um deboche nos meus ouvidos. Ah, mãe, hoje não dá. Vou passar na casa da Manuela para mostrar o carro e depois vamos ao Shopping Müller comemorar.
A Bianca já está acostumada com o ônibus, né? Afinal, está moldando o caráter dela. Ela riu, aquela risadinha fina e irritante, e saiu saltitando em direção à sua nova liberdade. Eu peguei minha mochila, o peso dos livros parecendo dobrar naquele instante. A injustiça tem um peso físico, sabe? Ela se aloja na base da nuca e irradia para as costas. Eu caminhei até a porta, mas antes de sair, senti a mão seca e quente da minha avó no meu braço. Ela não disse nada, apenas apertou de leve e me entregou um pequeno lenço bordado. Eu entendi o recado. Sequei os olhos, respirei fundo o ar gelado de Curitiba e saí para enfrentar a garoa. Caminhei até o tubo da Praça do Japão. O barulho dos carros passando rapidamente pelas poças de água era um contraste cruel com a minha caminhada lenta. Eu via jovens da minha idade dirigindo, ouvindo música, secos e confortáveis. Quando entrei no ônibus, ele estava, como sempre, entupido. O cheiro era uma mistura de desinfetante barato, roupas úmidas e o cansaço coletivo de uma cidade que nunca para. Eu me segurei na barra de metal fria, sentindo o sacolejo do veículo, e pensei na frase da minha mãe. Se o caráter é moldado pelo sofrimento desnecessário imposto por quem deveria nos amar, então o meu já deveria estar esculpido em aço. Durante todo o trajeto até a Universidade Federal, eu me perguntei o que eu tinha feito de errado. Eu era a filha que tirava notas altas, que nunca dava trabalho, que ajudava nas tarefas de casa sem reclamar. Letícia era o oposto, explosiva, mediana nos estudos e sempre exigindo atenção constante. E, no entanto, era ela quem recebia o ouro, e eu, o ferro. Passei o dia na faculdade, como um robô. As aulas de arquitetura, que eu costumava amar, pareciam distantes. Meus pensamentos voltavam sempre para aquela garagem vazia, onde antes ficava o espaço do meu sonho, agora ocupado pelo privilégio da minha irmã. Eu não queria um carro de luxo. Eu só queria não ser tratada como uma cidadã de segunda classe dentro da minha própria família. Ao voltar para casa, já era noite. A chuva tinha apertado. Desci do ônibus e caminhei. Os últimos 10 minutos sob um temporal que meu guarda-chuva barato não conseguia conter. Cheguei em casa encharcada, os pés gelados dentro do tênis que já pedia a aposentadoria. Ao entrar, vi a cena. Meus pais e Letícia estavam na sala. Pediram pizza e celebravam. "Cuidado para não molhar o tapete, Bianca", gritou meu pai, sem sequer desviar os olhos da TV. Fui para o meu quarto, troquei de roupa e me deitei no escuro. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som da chuva batendo no vidro da janela. Eu estava exausta, não só fisicamente, mas emocionalmente. Mas no fundo, algo estava mudando. A tristeza estava dando lugar a uma frieza que eu não conhecia. Se eles queriam que eu tivesse caráter, eu teria. Mas talvez não o tipo de caráter que eles esperavam. O que eu não sabia era que, naquele exato momento, Dona Araci estava no quarto dela, fazendo uma ligação que mudaria tudo. Ela sempre foi a dona silenciosa de metade das terras da nossa família no interior do estado, algo que meus pais convenientemente esqueciam por acharem que ela era apenas uma velhinha simples. Ela tinha visto o suficiente, e o silêncio dela estava prestes a terminar de uma forma que ninguém naquela casa poderia imaginar. Eu fechei os olhos, sentindo o cheiro de mofo suave do meu quarto, que ficava nos fundos da casa, o lado mais frio. Eu não sabia, mas aquela seria a última noite em que eu me sentiria pequena, a última noite em que o passe de ônibus seria o meu único horizonte. A engrenagem da justiça familiar tinha começado a girar, e o barulho que ela faria em poucos dias seria muito mais alto do que o motor de qualquer HB20. A semana que se seguiu ao aniversário da Letícia foi um exercício de paciência e humilhação silenciosa. Curitiba não teve misericórdia. A temperatura caiu para os 8 graus, e a chuva se tornou uma constante cinzenta e insistente. Todos os dias, eu acordava às 6 da manhã, sentindo o piso frio do meu quarto gelando a sola dos meus pés. Enquanto eu me agasalhava com 3 camadas de roupa para enfrentar a caminhada até o tubo da Praça do Japão, eu ouvia o som abafado do motor do HB20 da Letícia aquecendo na garagem. O ronco suave do carro novo parecia uma risada contida,
Um lembrete metálico de que, para os meus pais, o conforto dela valia 60 mil reais, enquanto o meu valia apenas o preço de uma passagem de ônibus integrada. Na mesa do café, o clima era de adoração. Minha mãe, Marlene, comentava sobre como o carro era seguro K-City feminino, enquanto meu pai, Ricardo, dava dicas sobre como calibrar os pneus. Eu ficava ali, num canto, mastigando uma torrada seca, sentindo-me invisível. Lembre-se, Bianca, dizia meu pai, sem tirar os olhos do jornal digital no tablet. A dificuldade de hoje é a força de amanhã. O transporte público te ensina a lidar com gente, a ter horários, a não ser mimada. Era irônico ouvir aquilo enquanto ele entregava um cartão de crédito suplementar para a Letícia, em caso de emergência com o combustível. A hipocrisia tinha um gosto mais amargo que o café requentado. Minha avó, Araci, continuava em seu estado de observação absoluta. Ela passava as tardes na sua poltrona de veludo, tricotando algo em lã azul marinho, com os olhos perdidos na janela que dava para a rua. Às vezes, eu a pegava me olhando enquanto eu chegava da faculdade, com o cabelo úmido e as bochechas vermelhas de frio. Ela não dizia, sinto muito, mas me entregava uma xícara de chá de capim-limão bem quente. Havia algo na quietude dela que me intrigava, uma espécie de tempestade contida que eu não sabia decifrar. A sexta-feira chegou com um vento minuano que cortava o rosto. Eu estava na cozinha, ajudando a guardar as compras de supermercado, quando ouvi um som diferente vindo da rua. Não era o barulho comum dos carros que passavam pelo jardim social, mas o ruído hidráulico pesado e o som de um motor a diesel potente. Era um guincho, um caminhão-plataforma enorme que reduziu a velocidade até parar exatamente em frente ao nosso portão de ferro. O bip-bip de alerta da marcha a ré ecoou por toda a vizinhança, atraindo a atenção imediata de todos na casa. Minha mãe correu para a janela. Ricardo, o que é isso? Você chamou um guincho? Meu pai, confuso, saiu para a calçada, e eu o segui, secando as mãos no avental. Letícia apareceu logo atrás, com o celular na mão, pronta para filmar qualquer drama que estivesse prestes a acontecer. O motorista do guincho, um homem de meia-idade com um boné gasto e o nome Valdir, bordado na camisa, desceu da cabine com uma prancheta na mão. Ele olhou para nós quatro, parados ali no jardim, e depois consultou o papel. Boa tarde. Procuro por Bianca de Souza Moraes, disse ele, com uma voz rouca. Eu dei um passo à frente, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Sou eu, respondi, minha voz quase sumindo no vento gelado. O motorista abriu um sorriso de lado e me estendeu um chaveiro de couro preto com um emblema que eu reconheci imediatamente. Uma Volvo. Você é a Bianca? Tenho uma entrega especial para você. Documentação toda paga. Seguro total por 2 anos e tanque cheio. Só preciso de uma assinatura aqui. Ele apontou para a parte de trás do caminhão, que estava coberta por uma lona escura. Com um movimento ágil, ele puxou os cabos e a lona deslizou, revelando uma Volvo XC60 híbrida, na cor cinza metálico. O carro era imponente, exalando uma aura de luxo e segurança que fazia o HB20 da Letícia, estacionado logo atrás, parecer um brinquedo de plástico barato. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som metálico da plataforma descendo. Minha mãe ficou sem reação, a boca levemente aberta, alternando o olhar entre o SUV luxuoso e o rosto de Ricardo. Meu pai estava estático, com a testa franzida, tentando processar como um veículo que custava quase 5 vezes o valor do carro da Letícia estava sendo entregue para a filha que ele tinha condenado ao caráter do ônibus. Letícia, por sua vez, baixou o celular. A expressão de deboche tinha sumido, substituída por uma palidez de choque e uma ponta visível de inveja. Isso deve ser um erro, gaguejou meu pai, aproximando-se do motorista. Nós não compramos esse carro. Bianca não tem dinheiro para isso. Quem enviou? Nesse momento, a porta da frente da casa se abriu e o som seco das pantufas de Dona Araci, no piso de cerâmica, se fez ouvir. Ela caminhou com uma postura ereta que eu nunca tinha visto antes. Não parecia mais a velhinha frágil que passava o dia tricotando. Ela parou ao meu lado
e colocou a mão no meu ombro. Fui eu, Ricardo, disse ela, com uma voz clara e firme que cortou o ar como uma lâmina. Eu ouvi muito bem o que você e Marlene disseram na semana passada, sobre moldar o caráter, sobre o valor do esforço. Concordo plenamente que a Bianca é uma jovem de caráter excepcional. Mas o caráter dela já foi moldado pela integridade e pelo respeito que ela sempre teve, mesmo quando vocês a trataram como menos. Dona Aracy deu um passo em direção ao meu pai, que recuou instintivamente. Você se esquece, meu filho, que seu pai e eu trabalhamos naquelas terras em Guarapuava por 40 anos. Você se esquece que o dinheiro que sustenta o seu padrão de vida hoje veio do meu suor. E se você acha que pode usar bens materiais para criar distinção entre suas filhas e humilhar a Bianca, você está muito enganado. Ela se voltou para o motorista, pegou a caneta da mão dele e me a entregou. Assine, Bianca. O carro é seu. É um presente da sua avó para que você nunca mais precise depender da bondade de quem não sabe te valorizar. E quanto ao ônibus, bom, acho que quem vai precisar de um pouco de resiliência a partir de agora é quem não soube honrar a família que tem. Eu peguei a caneta, minhas mãos tremendo levemente. Olhei para a Letícia, que agora tinha lágrimas de raiva nos olhos, e para os meus pais, que pareciam ter sido atingidos por um raio. O motorista do guincho soltou as travas finais e o SUV tocou o asfalto com um som surdo e poderoso. Eu assinei o documento, sentindo o peso do papel e a mudança definitiva no ar. Eu não era mais a garota invisível da estação Tubo. Mãe, a senhora não pode fazer isso, explodiu Marlene, finalmente recuperando a voz. É um absurdo. A Bianca nem sabe dirigir um carro desse porte. É perigoso. É ostentação. Dona Aracy apenas sorriu, um sorriso pequeno e vitorioso. Ela vai aprender. E sobre ser perigoso, a Volvo é o carro mais seguro do mundo, Marlene. Eu me certifiquei disso. Eu não daria um ao carrinho popular para quem eu realmente amo. Eu dou o melhor. Eu peguei as chaves. O metal era frio, mas o sentimento que corria pelas minhas veias era puro fogo. Eu caminhei até o carro, destravei as portas e o som das luzes de LED piscando pareceu anunciar uma nova era. Entrei no banco de couro, sentindo o cheiro de carro novo, um cheiro que agora pertencia a mim. O painel digital acendeu, iluminando meu rosto na penumbra da tarde que caía. Pela primeira vez em anos, eu não me sentia pequena, eu me sentia poderosa. A sensação de fechar a porta de um carro daquele porte é diferente de tudo o que eu já havia experimentado. Não era apenas o som, abafado, um thump sólido que selava o mundo exterior para fora. Era o peso da dignidade retornando para o meu peito. Enquanto eu me acomodava no banco de couro napa, ajustando eletricamente a posição que abraçava minhas costas cansadas, eu olhei pelo retrovisor. Lá fora a imagem era quase cinematográfica. Meus pais pareciam duas estátuas de sal sob a garoa fina de Curitiba. E Letícia... Bem, Letícia parecia estar tendo um colapso. Nervoso em câmera lenta, o choro dela, que antes era de pirraça, agora tinha um tom de desespero genuíno, aquele tipo de som que alguém faz quando percebe que a sua coroa de ouro, na verdade, era feita de papelão pintado. Eu apertei o botão de ignição. O painel da Volvo XC60 ganhou vida com uma animação elegante, e o silêncio do motor híbrido era quase surreal. O sistema de som Bowers & Wilkins começou a tocar uma música suave que eu tinha deixado no rádio do celular. E o contraste com o barulho ensurdecedor dos motores dos biarticulados que eu enfrentava diariamente era tão grande que meus olhos se encheram de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram de alívio. Eu olhei para o lado e vi minha avó Aracy batendo levemente no vidro do passageiro. Eu destravei as portas e ela se sentou ao meu lado, exalando aquele cheiro familiar de talco de rosas e determinação. Vamos dar uma volta, Bianca, disse ela, com um brilho malicioso nos olhos que eu nunca tinha visto. Quero ver como esse caráter se comporta dirigindo algo que realmente preste. Eu engatei a marcha e tirei o carro da garagem, passando milimetricamente ao lado do HB20 da Letícia. Pelo vidro lateral, vi meu pai dar um passo à frente, como se fosse gritar algo, mas ele parou. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse agora seria
engolida pela autoridade da dona Araci. Saímos pelas ruas arborizadas do jardim social, o carro deslizando sobre o asfalto irregular, como se estivéssemos flutuando em uma nuvem. A cada esquina, eu sentia uma camada de ressentimento se desprendendo de mim. Vó, a senhora não precisava ter feito isso, murmurei, enquanto parávamos em um sinal vermelho perto do bosque do Portugal. É dinheiro demais. Meus pais, eles vão odiar isso. Eles vão dizer que a senhora está me estragando. Minha avó soltou uma risada seca e curta. Bianca, minha filha, seus pais confundiram educação com negligência emocional. Eles acham que punir você por ser a filha, fácil de lidar, é uma forma de ensinamento. O que eu fiz hoje não foi sobre o carro. O carro é só uma ferramenta. O que eu fiz hoje foi mostrar para eles que a hierarquia que eles criaram na cabeça deles não vale nada para quem realmente tem o poder nesta família. Eu vi como eles olhavam para você, como se você fosse uma obrigação e a Letícia fosse um troféu. Eles esqueceram que quem comprou aquela casa onde eles moram fui eu. Quem pagou a faculdade de medicina do seu pai fui eu. Eu a olhei, surpresa. Eu sabia que minha avó tinha terras e era uma mulher de posses, mas ela sempre viveu de forma tão simples, quase austera, que eu nunca tinha processado a extensão da sua influência financeira. Ela sempre preferiu a discrição, mas hoje ela tinha decidido usar o seu bastão de ferro. Eles vão tentar tirar isso de você, continuou ela, olhando para a chuva que agora batia com mais força no teto solar panorâmico. Vão dizer que o seguro é caro, que a manutenção é impossível, que você deveria vender e investir ou dar o dinheiro para a Letícia trocar o dela. Mas escute bem, esse carro está no seu nome e no meu. Ninguém encosta nele. Se eles tentarem qualquer coisa, eu corto a mesada que seu pai recebe dos rendimentos das fazendas. Quero que você use esse carro para ir à faculdade, para viajar, para se sentir segura. Quero que você entenda que você não precisa aceitar as migalhas de ninguém. Voltamos para casa cerca de 40 minutos depois. O clima na sala de estar estava mais denso do que o nevoeiro na serra do mar. Meu pai estava andando de um lado para o outro, e minha mãe estava sentada no sofá consolando Letícia, que soluçava dramaticamente. Quando entramos, o silêncio caiu como uma guilhotina. Mãe, precisamos conversar, começou meu pai, Ricardo, tentando manter um tom de voz controlado, mas eu conseguia ver a veia pulsando em sua têmpera. O que a senhora fez foi uma irresponsabilidade pedagógica. Como a Bianca vai aprender o use o valor das coisas recebendo um carro de luxo de presente de repente? Nós tínhamos um plano para ela. O passe de ônibus era para que ela criasse resistência. Minha avó nem se deu ao trabalho de se sentar. Ela parou no meio da sala, com as mãos cruzadas à frente do corpo. Resistência, Ricardo? Ou você queria que ela sentisse a humilhação de ver a irmã ganhar tudo enquanto ela recebia o resto? Por que o plano de moldar o caráter não incluiu a Letícia? Por que ela ganhou um carro zero e a Bianca um cartão de plástico? A Letícia é mais sensível, interveio Marlene, minha mãe, com uma voz chorosa. Ela precisa de mais incentivo. A Bianca é forte, ela aguenta. Ah, então a recompensa por ser forte é ser punida? Eu não consegui me segurar. A voz saiu mais alta do que eu esperava. Vocês me deram um passe de ônibus dizendo que isso moldaria meu caráter, mas o que vocês estavam fazendo era testar até onde eu aguentava ser deixada de lado. Vocês usaram a minha maturidade como desculpa para o favoritismo de vocês. Pois bem, o meu caráter está ótimo. Ele é tão bom que eu não vou me sentir nem um pouco culpada em dirigir aquele Volvo enquanto a Letícia reclama da cor do HB20 dela. Letícia se levantou do sofá, o rosto manchado de rímel. Isso não é justo. Aquele carro custa uma fortuna. Eu sou a caçula. Era o meu momento. Vó, a senhora é uma traidora. Chega! O grito da dona Araci fez todos se calarem. Letícia, se você abrir a boca para reclamar de novo, eu peço para o guincho voltar e levar o seu carro também, já que tecnicamente fui eu quem deu o dinheiro para seu pai comprá-lo. E Ricardo, se eu ouvir mais uma palavra sobre moldar caráter, eu vou começar a moldar o seu, revisando todos os contratos das terras de Guarapuava. Estamos entendidos?
O jantar naquela noite foi a refeição mais silenciosa da história da nossa família. O único som era o das facas batendo nos pratos de porcelana. Meus pais não conseguiam me olhar nos olhos. Letícia se recusou a comer e se trancou no quarto. Eu, pela primeira vez em meses, tive apetite. Comi com calma, sentindo uma paz estranha. Depois do jantar, fui para o meu quarto e peguei o chaveiro da Volvo. Eu o coloquei sobre a mesa de cabeceira. Ele brilhava sob a luz do abajur. Eu sabia que a batalha não tinha acabado. Meus pais tentariam outras táticas. A culpa, o isolamento, as críticas constantes. Mas agora eu tinha algo que eles não esperavam. Eu tinha uma aliada poderosa e, mais importante, eu tinha a prova de que eu não estava louca. A injustiça deles era real, e alguém finalmente tinha feito algo a respeito. Dormi ouvindo o barulho da chuva, mas pela primeira vez, o frio de Curitiba não parecia entrar no meu quarto. Eu estava aquecida por dentro. Amanhã, eu não acordaria às 6 para caminhar até o tubo. Amanhã, eu sairia no meu próprio tempo. E a estrada à minha frente parecia, pela primeira vez, completamente aberta. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera na nossa casa no Jardim Social tornou-se uma mistura densa de neblina curitibana e um rancor silencioso, que podia ser cortado com uma faca de pão. O capítulo final da minha vida como a filha do ônibus tinha sido encerrado, mas o novo volume estava apenas começando. E ele tinha o cheiro inconfundível de couro legítimo e o som de um sistema de som premium que isolava qualquer tentativa de sermão dos meus pais. A primeira manhã dirigindo para a Universidade Federal do Paraná foi uma experiência transcendental. Enquanto a garoa fina e gelada de Curitiba, aquela que parece que vai congelar até os seus pensamentos, cobria as calçadas, eu saí da garagem exatamente às 7h30. Antes, eu precisava estar no ponto às 6h40, rezando para que o biarticulado não passasse direto, ou estivesse tão cheio que eu precisasse ir prensada contra o vidro, sentindo o vapor da respiração de dezenas de estranhos. Agora, eu simplesmente apertei um botão. O banco do motorista aqueceu, instantaneamente, enviando uma onda de conforto para as minhas costas. O volante também aqueceu, acolhendo minhas mãos que, por anos, ficaram roxas de frio esperando o transporte público. Ao passar pela canaleta da 7 de setembro, vi o ônibus parado na estação Tubo. Vi as pessoas encasacadas, com expressões de cansaço, protegendo-se do vento cortante. Por um segundo, senti uma pontada de solidariedade, mas logo lembrei da voz da minha mãe. Isso molda o caráter. Olhei para o painel digital da Volvo, que mostrava o fluxo de energia híbrida, e pensei que meu caráter já estava moldado o suficiente. Eu não precisava de sofrimento para ser uma boa pessoa. Eu precisava de respeito. Em casa, a Guerra Fria atingiu o ápice. Letícia, cuja maturidade era inversamente proporcional ao brilho do seu HB20, não suportava o fato de que meu carro era o centro das atenções da rua. Toda vez que eu estacionava, os vizinhos olhavam. Ela tentava competir, lavando o carro dela 3 vezes por semana, mas era como comparar uma vela com um farol de milha. Meus pais, Marlene e Ricardo, tentaram a tática da utilidade familiar. Bianca, já que você tem esse carro enorme e seguro, você vai levar sua irmã para o curso de inglês e depois passar no mercado para buscar as compras pesadas, anunciou meu pai durante um almoço de domingo, com aquele tom de quem ainda achava que mandava no meu destino. Eu coloquei os talheres no prato lentamente. O barulho do metal contra a porcelana pareceu ecoar na sala de jantar. Olhei para ele, depois para minha mãe, que evitava meu olhar enquanto cortava um pedaço de picanha. Sinto muito, pai, mas não vai dar, respondi, com uma calma que eu mesma desconhecia. O carro foi um presente da vovó para o meu uso, pessoal e acadêmico. Como vocês mesmos disseram, a Letícia tem o carro dela agora. Ela pode levar as compras e se levar para o curso. Afinal, dirigir um carro mais simples no trânsito pesado de Curitiba vai ajudá-la a ter mais atenção e resiliência, não acham? Isso, como era mesmo, molda o caráter. O rosto do meu pai ficou vermelho, um tom de beterraba que combinava com o vinho que ele estava bebendo. Marlene largou o garfo. Você está sendo egoísta, Bianca, exclamou ela.
Depois de tudo o que fizemos por você, o que vocês fizeram por mim, mãe? Interrompi, sentindo o peso de anos de favoritismo subindo pela garganta. Vocês me trataram como um projeto de resistência, enquanto tratavam a Letícia como uma princesa. Vocês tentaram me dar uma lição de moral através da privação, enquanto davam a ela o luxo através do excesso. O que a vovó fez foi apenas equilibrar a balança que vocês quebraram há muito tempo. Dona Araci, que até então comia seu pinhão cozido em silêncio, limpou os lábios com o guardanapo e se levantou. A menina está certa, Ricardo. E tem mais. Bianca, arrume suas malas. Eu decidi que não faz sentido você continuar morando nesta casa onde o ar é tão pesado. O apartamento que eu tenho no Batel, aquele perto do Shopping Pátio Batel, está vago. Ele é seu a partir de 12 amanhã. Você vai morar lá, terminar sua faculdade em paz e ter o seu próprio espaço. O choque foi tão grande que Letícia começou a chorar. Meus pais perderam o controle. Eles perceberam que o poder que exerciam sobre mim através da dependência financeira e da moradia tinha evaporado. Eu não era mais a filha que eles podiam moldar conforme suas frustrações. Eu era uma mulher independente, protegida pela única pessoa naquela família que realmente entendia o significado de justiça. A mudança aconteceu em 2 dias. Enquanto eu carregava o porta-malas generoso da Volvo com as minhas coisas, vi Letícia parada na sacada, com uma expressão de pura amargura. Ela tinha o carro que queria, mas tinha perdido a irmã que sempre a ajudava. Meus pais estavam na sala, fingindo que não viam minha partida, mas eu sabia que o silêncio daquela casa agora seria preenchido pelo peso da consciência deles. 1 ano se passou. Curitiba continua cinza e fria, mas minha vida ganhou cores que eu nunca imaginei. Terminei meu curso de arquitetura com honras e hoje trabalho em um dos maiores escritórios da cidade. O apartamento no Batel tornou-se meu refúgio, decorado com o meu gosto e preenchido com a liberdade que me foi negada por tanto tempo. A reviravolta final aconteceu no mês passado. O HB20 da Letícia, que ela nunca cuidou direito, teve um problema mecânico sério por falta de manutenção. Meus pais, passando por uma fase financeira apertada devido a alguns investimentos ruins do meu pai, não puderam consertar imediatamente. Vi Letícia, na semana passada, esperando o biarticulado no tubo da Praça do Japão. Ela estava com o mesmo rosto de sofrimento que eu tive por anos. Eu passei por ela com a minha Volvo. Diminuí a velocidade. O vidro elétrico desceu silenciosamente, deixando o ar-condicionado quente escapar para o frio da rua. Ela me viu. Viu o meu sucesso. Viu o meu brilho. Viu a mulher que eu me tornei sem a ajuda pedagógica dos nossos pais. Quer uma carona, Letícia? Perguntei, sem sarcasmo, apenas com uma distância emocional que doía mais do que qualquer ofensa. Ela balançou a cabeça negativamente, orgulhosa e quebrada ao mesmo tempo. Não, Bianca. Eu... Estou bem. Que bom, respondi, fechando o vidro. Aproveite o trajeto. Dizem que o ônibus molda o caráter. Espero que o seu saia melhor do que o deles. Acelerei, sentindo o torque potente do motor me levar para longe daquele passado. A vingança, eu descobri, não é sobre fazer o mal aos outros. É sobre viver tão bem, ser tão plena e tão livre, que a existência deles e as opiniões medíocres que eles tinham sobre você tornam-se apenas um borrão no espelho retrovisor. Hoje, quando visito minha avó no interior, fazemos o trajeto conversando sobre o futuro. Ela olha para mim com orgulho e diz que eu sou a obra-prima que ela sempre soube que eu seria. E eu, segurando o volante com firmeza, sei que o meu caráter não foi moldado pelo ônibus, mas pela coragem de não aceitar nada menos do que eu merecia. A chuva pode cair lá fora, o frio pode tentar entrar, mas aqui, dentro, o clima é de vitória absoluta.